E aí, tudo bem? Você sabe qual é a relação que tem o valor do delta de uma equação de segundo grau com o número de raízes reais que ela apresenta? Então não saia daí que depois da vinheta eu mostro exatamente essa relação para vocês. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o valor desse discriminante, né, que é o nosso delta de uma equação de segundo grau, e o número de raízes reais que essa equação apresenta. Então, tem uma relação direta aí, certo? Então, primeiro, né, esse nosso discriminante aqui, né, a qual a gente se refere aqui, é o nosso delta, não é isso? Que tem aquela formulazinha, que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? A gente tem essa formulazinha para calcular ele, ok? Eu já falei sobre essas fórmulas de cálculo, de resoluções de equações do segundo grau completas, né, em vídeos anteriores. Vou deixar o videozinho, né, o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado para o vídeo, beleza? Então a gente vai ver o seguinte, com certeza, né, calculando esse valor desse delta aqui, do discriminante da minha equação, a gente tem, né, ele apresenta três possibilidades de valores, não é isso? Então, calculando, ó, eu tenho três possibilidades de valores, né? Ou esse delta ele dá um número maior que zero, ou ele dá igual a zero, ou dá um número menor que zero, né? Em outras palavras, ou ele é positivo, ou ele é nulo, ou ele é negativo, não é isso? Então, a gente tem essas três possibilidades de valores. Eu peguei aqui, né, deixei três exemplos prontos aqui de resolução para a gente analisar o que acontece. Ó. Nosso primeiro exemplo aqui é o seguinte, né? Está aqui a equação, está resolvida já, ó, né? Vocês podem perceber, eu dividi aqui nos três passos que eu falei no vídeo anterior, não é isso? Né? Identificar os coeficientes, calcular o valor do delta, substituir na fórmula de Bhaskara e determinar as raízes, não é isso? Então, a gente tem o seguinte, ó. Nesse primeiro exemplo, né, eu tenho que o meu delta deu igual a 49, não é isso? Um número positivo, um número maior do que zero, não é isso? E aí a gente obteve duas raízes aqui, ó, o menos 3 e o meio, não é isso? Feito todo o processo de resolução, eu obtive duas raízes aqui. Tranquilo, não é isso? Vamos analisar os outros. Nesse segundo exemplo, aqui, ó, a gente viu que o valor do delta deu exatamente igual a zero, não é isso? Então, deu valor nulo aqui. A gente obteve como raízes o número 1 e o número 1, certo? A gente obteve a mesma raiz aqui, certo? Beleza. E no nosso terceiro exemplo aqui, a gente tem o seguinte, ó. A gente teve que o delta, né, ele deu um número negativo, não é isso? Então, deu um número que é menor que zero. E aqui eu parei nesse instante aqui, por quê? Porque eu preciso calcular uma raiz quadrada, né, de um número negativo. E a gente sabe que esse tipo de número aqui, né, de raiz aqui, ele não pertence ao conjunto dos números reais, certo? Então, veja, diante das três possibilidades, nós tivemos três situações diferentes para as raízes da equação, certo? Então, primeiro, ó, delta deu maior do que zero. A gente tem duas raízes reais distintas, não é isso? A gente tem duas raízes reais diferentes, certo? No segundo exemplo, ó, delta deu igual a zero. Então, a gente tem duas raízes reais iguais, não é isso? Ó, o 1 e o 1, certo? E no caso do delta D menor que zero, você já pode parar na sua resolução aqui, ó, quando der um número negativo, e a gente já sabe que não existe raiz real, porque não existe, né, não existe um número real que multiplica por ele mesmo e o resultado dá um menos 3 aqui, por exemplo. Né? Nesse tipo de caso aqui, o nosso conjunto de solução da equação aqui, ó, é o conjunto vazio, beleza? Não tem raízes reais aqui. Você já pode parar quando você encontrar o valor do delta negativo, tranquilo? Se o seu delta der igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais, não é isso? Ou também a gente chama de raiz dupla, também pode ser chamada assim, por exemplo. Né? Duas raízes reais iguais, tranquilo? E se ele der maior que zero, duas raízes reais e diferentes. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Delta deu maior que zero. Então, a gente tem, ó, duas raízes reais distintas, não é isso?
distintas, ou seja, diferentes, certo? Se o delta ele der exatamente igual a zero, a gente também vai ter duas raízes reais. Beleza. Então, duas raízes reais. Opa, faltou um i aqui. Certo? Só que iguais. Beleza? Então, quando o delta for igual a zero, as duas raízes reais são iguais. Beleza? E se der maior que zero, a gente sabe que a nossa equação ela não tem raiz real. Então, é esse resuminho aqui que eu queria fazer para vocês. Certo? Mostrei os três exemplos lá, todos os três já resolvidos, não é isso? E, diante do valor do delta, a gente conclui essas três possíveis situações aqui. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, deixa eu só mostrar especificamente, nesse caso, quando o delta é igual a zero, né, a sua fórmula aqui, você pode resumir assim, ó, que o x' é igual ao x duas linhas, e isso daqui é igual ao quê? Menos b sobre 2a, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, ó, sobre 2a. Por quê? Porque esse delta aqui ele vai ser zero, não é isso? Então, essa parcela aqui zera. Sobra só menos b sobre 2a embaixo aqui na fórmula, certo? Não precisa você estar substituindo o zero aqui, porque vai dar duas raízes iguais, vai dar a mesma coisa aqui, tranquilo? Então, ó, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.